Eu sou o professor Juscelino Maciel e estamos iniciando o nosso programa Verdade Absoluta. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Compartilhe também o vídeo que nós gravamos para vocês. Compartilhe, divulguem e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. O propósito desse programa é conhecimento e esclarecimento para você que nos assiste. E o assunto que hoje nós trazemos para você é a natureza dos anjos. Raramente nós vimos alguém falar sobre os anjos, é uma raridade, e hoje nós queremos falar sobre a natureza dos anjos, ou podia ser angelologia, que quer dizer o estudo dos anjos. Iremos falar sobre esses seres maravilhosos, seres criados pelo Altíssimo por Deus, que são eternos, que não envelhecem, que não morrem e assistem junto do próprio Criador, o Deus Todo-Poderoso. Iniciando aqui, eu gostaria que você compreendesse o seguinte: a palavra anjo do grego é angelos, ou mensageiro. No hebraico é malaka, que se traduz por portador de notícias, ou aquele que traz ou leva a notícia. O sentido mais perfeito é o grego, que se refere a mensageiro ou um carteiro, ou aquele que trabalha no correio levando mensagem. Eu gostaria de pedir a participação de Patrícia para que ela possa ler Salmos 34 e o verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Temem a Deus. O sentido aqui é temer a Deus. Aí nós precisamente já compreendemos que o sentido aqui não é que cada pessoa tenha um anjo, como muitos pensam. Muita gente pensa que tem um anjo da guarda, aquele velho anjo da guarda que as pessoas se referem. Mas segundo o que está escrito aí no Salmo 34 e verso 7, o Salmo deixa bem claro que o anjo do Senhor só se acampa ao redor daqueles que temem a Deus e os livra do mal. Não é do mal deste mundo, até porque pode ser, por uma casualidade, ele possa livrar-nos do mal deste mundo. Mas a função, na realidade, dos anjos é a proteção espiritual e não a proteção material. Senão ninguém morria de acidente, ninguém tomava um tiro de uma bala perdida e praticamente não aconteceria nada com aqueles que temem ao Senhor, daqueles que são cristãos, daqueles que realmente temem a Deus, não lhes aconteceria nada. Mas na realidade a função do anjo é proteger contra as hostes do diabo, do maligno, que é a esfera espiritual e não material. Quando os anjos surgiram e como foram feitos, e que espécie de matéria compõe os seus corpos, então a gente vai compreender qual é a matéria que compõe os corpos dos anjos e por que são imortais e por que não envelhecem, porque são sempre jovens. Nós deixamos aqui claro que, segundo a palavra, o anjo ele equivale à idade de um homem de 30 anos e não passa disso. Você não vai encontrar um anjo com 60, 70 anos. Ele tem a idade equivalente a um homem de 30 anos. 30 anos não envelhece, não morrem e não passam pelas dificuldades que nós, os seres humanos mortais, passamos. E eu gostaria aí que Patrícia lesse Hebreus 2 e o verso 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos,
por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Jesus, feito um pouco menor que os anjos, segundo o que o texto aqui de Hebreus 2:9, Jesus foi feito menor, abaixo dos anjos. Alguém pode perguntar, mas o Filho de Deus abaixo dos anjos? Sim, por causa da morte, porque os anjos não morrem, eles, como eu disse agora, não envelhecem e não morrem. E Jesus, ele veio com um corpo mortal, com um corpo que podia absolver a morte, assim como na realidade absolveu e morreu, foi sepultado, mesmo ressuscitando, mas passou pelo processo da morte. Enquanto os anjos, eles não morrem, eles não perecem, são eternos, assim como Deus é eterno, eles também, os anjos, são eternos. E Jesus foi feito menor que os anjos por causa da morte e de um corpo semelhante ao corpo que ele tomou de uma forma humana. Jesus tinha um corpo semelhante ao meu, ao seu. Ele sentia fome, dores, tristeza, sono, se angustiava, sofria, enquanto, ao passo que os anjos não sentem isso, eles não passam por esse processo, porque as suas matérias são espirituais e não materiais, não terrenas. Eu gostaria que Patrícia lesse aí no Evangelho segundo João 1, de 1 a 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nós queremos deixar bem claro para você que nos ouve nesse instante, que no princípio, diz o texto, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Mas nós entendemos que todas as coisas, pelo texto, foram feitas, criadas por Jesus. Muitos se equivocam achando que Deus foi o criador de todas as coisas. Não. Deus usou o verbo para criar, usou a palavra do grego logos, palavra. Ele usou o verbo para criar todas as coisas. Faça-se e se fez. Então, segundo o texto agora que acabamos de ler, de João 1, de 1 a 4, diz que todas as coisas foram feitas por ele, por Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava como verbo antes com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por Jesus. Jesus é o criador de todas as coisas que preexistem há milhares e milhares de anos. Os anjos são feitos de matéria espiritual, por isso são eternos, não envelhecem, nem tampouco morrem, não necessitam de ajuda de ninguém, ou uma mãozinha de ninguém, como os seres humanos precisam. Ora, você troca um pneu de um carro, muitas vezes você precisa da ajuda de alguém. Para executar determinados trabalhos, você precisa da ajuda de alguém, enquanto os anjos não necessitam da ajuda de ninguém, porque eles são perfeitos, são poderosos, possuem força acima da força material do homem. E eu gostaria que Patrícia lesse aí Hebreus 2:16. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Ele não tomou os anjos, tomou a descendência de Abraão, porque Jesus não poderia, ele não poderia executar, firmar o seu trabalho, a sua tarefa, usando anjos, já que ele estaria vindo para o mundo material e Deus usa o homem, como Jesus era homem igual a mim e a você, ele usou o povo de Abraão, o povo judeu, ele usa as matérias palpáveis deste mundo para que ele possa corresponder, se igualar a esses seres
humanos, enquanto os anjos não poderiam fazer esse trabalho, até porque a palavra diz, segundo o texto da Bíblia, que os anjos de Deus almejaram executar o trabalho de evangelização aqui na terra, mas Deus não permitiu, porque seria tarefa dos homens e não dos anjos. Gênesis 32, de 1 a 2. Jacó também seguiu o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: Este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Maanaim. Nós entendemos aqui, segundo o texto que acabou de ler, Patrícia, que os anjos também povoavam a terra. Esses anjos não eram anjos aqueles os quais você conhece, que possuem asas. Estes anjos eram anjos semelhantes a nós, a seres humanos, tinham a mesma forma corpórea, tinham o mesmo aspecto do ser humano, e muitos milhares deles, naquela época, povoavam a terra. E aí você pode perguntar, e hoje povoam? Depois eu trarei um estudo para vocês, mostrando que esses anjos ainda povoam a terra. Talvez estejam no seu meio, no nosso meio, no seio da sociedade, e ninguém sabe que são anjos. Um texto da Bíblia diz que muitos, por não saberem, muitos, por não conhecerem esses seres, deram pernoite, isto é, deram morada para que esses seres passassem um dia ou uma noite e no outro dia seguissem caminho. Colocaram em suas casas esses seres sem saber que eram anjos. É o que o texto da Bíblia diz, que muitos, por não saber, deram morada a anjos. Esses seres que Jacó acabou de ver são seres que, na realidade, estavam viajando. Um grupo, um exército grande, não era de homens armados, empunhando espada, era um grupo considerado exército. E Jacó, reconhecendo eles, disse: esses aí são o exército de Deus. E por ver esses seres e a maravilha como eles se comportam, o seu aspecto, o seu jeito, Jacó chamou aquele lugar de Maanaim, que é um lugar santo, um lugar de Deus, um lugar diferente. Mas eles iam a caminho quando Jacó se encontrou com eles. Os anjos possuem um alto grau de partículas provenientes de Deus para poderem habitar na esfera espiritual de Deus. Houve essa necessidade de seus corpos possuírem uma alta porcentagem das moléculas advindas de Deus. Até porque, para habitar a esfera espiritual de Deus, estes elementos, estes seres, teriam que ser diferentes e possuir partículas advindas de Deus para poder estar na mesma esfera que Deus. Por isso que são seres eternos, por isso que não envelhecem e não morrem, porque têm partículas eternas. Assim como você e eu também temos uma partícula de Deus que é eterna, que é o nosso espírito. O nosso espírito jamais morrerá. Perece a nossa matéria, o nosso corpo, desce à sepultura, vira pó, vira barro, de onde veio, mas o espírito retorna para Deus, porque é uma partícula eterna. Apocalipse 4, 6, 7 e 8, gostaria que Patrícia lesse. E havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal um rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos.
e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Você observou que há um aspecto diferenciado nos corpos dos anjos? Aqui o texto nos mostrou que tem ou existe anjos com este aspecto, com vários olhos. Há anjos com 6 asas, que nós vamos ver daqui a pouco. Há anjos com 2 asas. Há anjos que não possuem asas. Estes que habitavam a terra, estes que ainda, com certeza, ainda habitam a terra, eles são anjos que têm a mesma aparência do homem, de uma forma mais singular, mais perfeita que o homem, mas não possuem asas. E nós vamos observar que estes anjos, eles se parecem muito, se equiparam à forma humana em todos os aspectos. A graduação e hierarquia dos anjos, arcanjos, querubins e querubim-arcanjo, serafim e anjo. Então você vai observar que há essa classificação entre os anjos. A palavra do grego ângelos quer dizer, de uma forma geral, todos eles são chamados de anjo. Mas, na realidade, há uma classificação diferenciada, começando pelos mais elevados, que são os serafins, na sua ordem, depois querubins, depois arcanjos e anjos. Então há uma classificação neste meio, onde alguns têm uma graduação mais elevada, assim como aqui na terra nós temos o soldado, que nós chamamos de soldado raso, soldado de polícia, temos o sargento, que é o intermediário entre o oficial e o soldado, temos o tenente, temos o capitão, major, e aí vai general, e antigamente marechal. Então essa graduação que nós temos hoje na terra, também há no meio dos seres celestiais de Deus. Outra coisa que nós queremos levar em consideração é o fato de que Lúcifer foi o único que comportou 2 títulos, arcanjo e querubim. Lúcifer, essa palavra do latim, que quer dizer aquele que leva a luz, ele era um ser feito por Deus, belo, perfeito, e teve esses 2 títulos. Por isso que estava acima de todos. Ele estava acima de todos, porque ele comportava, absolvia esses 2 títulos de arcanjo e querubim, segundo Isaías 14:12. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Estrela da manhã, você sabia que esse título só foi dado a Jesus? Jesus, ele é chamado de estrela da manhã, estrela da alva, a estrela que brilha, até porque lá, quando ele nasceu, Jesus nasceu, apareceu uma grande estrela seguindo os magos que vieram da Mesopotâmia, seguindo o Oriente adentro, para se encontrar no local onde Jesus havia nascido, e uma estrela acompanhou. Jesus tem uma conotação bíblica de que ele é a estrela da manhã, a estrela da alva, mas esse título foi dado também a Lúcifer antes do pecado, estrela da manhã, querubim ungido. Então este anjo poderoso, arcanjo querubim, ele tinha um título e uma função acima de todas as criaturas, de todos os anjos de Deus. Muitas vezes nós nos deparamos com a ideia de que esse título se compara ao título de marechal, que estava acima de general, que hoje não existe mais. Paralelo ao poder de Deus, era o título dado ao querubim que caiu, Lúcifer. Ele estava acima
dos generais, era como se fosse um alto oficial de alto escalão, como um marechal, que hoje já não existe mais marechal. Ezequiel 28, 12, 14. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Querubim ungido entre coisas belas e maravilhosas, feito pedras preciosas. No dia que ele foi criado, Deus entregou a ele o poder, a beleza e a glória, o qual ele jogou fora, perdeu quando se rebelou, querendo usurpar o trono do Altíssimo, onde realmente quebrou a cara. E a epístola de Judas 1, 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Veja que outro arcanjo, quando contendia sobre a questão se Moisés havia morrido, onde estava o corpo de Moisés, Satanás houve um confronto com Miguel, esse arcanjo poderoso de Deus, e Miguel não quis contender com ele, não havia condições de contender com ele sobre aquela discussão a respeito do corpo de Moisés, onde se encontrava, se Moisés havia realmente morrido, onde Deus tinha colocado o corpo de Moisés. E disse: eu não quero discutir com você, Deus o Todo-Poderoso lhe repreenda. Você vê aí a capacidade do poder que este ser chamado Lúcifer, que leva consigo, que absorve esses dois títulos de querubim e de arcanjo. Então os anjos, de uma certa forma, não querem muita conversa com ele. Nesse texto da epístola de Judas, se refere ao príncipe Miguel como um arcanjo. Ele é o porta-voz de Deus com o povo de Israel, a nação judaica, enquanto que Gabriel é o arcanjo da anunciação, o qual falou a Maria e a Isabel. E aí a gente vê que na realidade aconteceu quando Maria, primeiro Isabel, a prima de Maria, Isabel era a esposa de Zacarias e era um sacerdote, e o que acontece é que, e profeta, e Isabel engravidou, sendo ela prima de Maria, a mãe do Salvador de Jesus. Isabel engravidou, e quem levou a notícia que ela daria à luz porque era estéril, não podia ter filhos, foi este arcanjo poderoso chamado Miguel, Gabriel, quero dizer. E Gabriel também levou esta notícia para Maria quando ela recebeu este anjo, a visão deste anjo, que ela daria à luz ao Filho de Deus, a Jesus. Então, a gente observa que Gabriel, ele é um anjo que leva notícias de boas novas, de coisas boas, assim como o nascimento de João Batista, que Isabel teve, sendo prima de Maria, deu à luz a João Batista, aquele que batizou Jesus. Ambos eram primos. João Batista era primo legítimo de Jesus, porque Isabel era prima de Maria. E depois Maria teve a visão deste arcanjo, de Gabriel, que anunciou que ela seria a mãe do Salvador. Então a gente vê aqui que, enquanto Miguel é um anjo de luta e aquele que impõe a espada em suas mãos, juntamente com uma turma que está com ele, de anjos poderosos, ele trabalha em prol da nação judaica, enquanto Gabriel é o anjo da anunciação.
Da classe de anjos, os mais comuns na esfera espiritual são os anjos, que nós podemos chamar de soldados. Os simples, os anjos comuns. Muito embora no termo grego a palavra ângelos tenha a conotação de todos esses seres espirituais, segundo o que está escrito lá em 2 Samuel 24, de 15 a 17. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba. Morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor, dizendo: Eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi. Porém estas ovelhas que fizeram, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Vou explicar. É o seguinte: Davi havia feito algo que Deus não aprovou. Foi a questão do censo, sem a aprovação de Deus, e Deus, para punir a nação judaica, enviou um anjo. Não foram 1.000, nem 10.000, um anjo só. Um só anjo, estendendo a mão, ele feriu aquele povo, onde morreram quantos? 70 mil ou 7.000? 7.000 homens, se não me falha a memória aqui do texto. 70.000. 70.000 homens foram feridos por um só anjo. Aí você vê a capacidade do poder de um ser desse. Um anjo só feriu 70.000 homens de uma só vez, estendendo apenas a mão. E quando Deus viu que era o suficiente a punição contra o povo de Israel, contra a nação judaica, mandou o anjo parar. E ele obedeceu a Deus, mas foram mortos 70.000 pessoas por causa da desobediência do rei Davi, que havia feito algo que Deus não tinha permitido nem autorizado fazer, que foi a questão do censo, da contagem do contingente dos filhos de Israel. E também em Números 22 a 31, gostaria que Patrícia nos ajudasse aí com essa leitura. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um e de um outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Por que zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Eu vou explicar. Veja que coisa. Esse profeta de Deus, Balaão, estava desmantelado, fazendo coisas que não devia, profetizando, aquelas profetadas que hoje existem, aquelas profetadas, entendeu? Que hoje existe. Olha, eu sei o que você você está passando, eu sei a tua vida. Ainda existe um bocado de Balaão nos dias de hoje. Esse profeta, por estar fazendo coisas que Deus não permitia,
Deus mandou um anjo para liquidar com Balaão. O anjo sacou da espada e ficou esperando ele na vereda, no caminho. E vendo a burra dele, que era um animal de carga, o anjo, aí a gente às vezes fica observando, os animais muitas vezes têm uma percepção diferenciada do ser humano. Será porque os animais não pecam? Que eles conseguem ver certas coisas que o homem não vê? A burra de Balaão viu ao anjo com a espada, esperando Balaão passar para que o anjo desse o golpe fatal. Quando a burra viu o anjo, ela parou e não quis, recuou, seguir caminho, enquanto o profeta Balaão espancou por muitas vezes a sua jumenta. E Deus abriu a boca da jumenta, que jumenta não fala, nós sabemos que o animal não fala, mas Deus mandou um espírito que entrou na jumenta, naquela burra, e ela falou e repreendeu ao profeta, dizendo: rapaz, eu sirvo a você tanto tempo e você está fazendo isso comigo? Eu mereço por acaso? Lá na frente, quando Balaão se zangou porque ela se recusava levantar-se porque caiu em cima dele, e Deus abriu os olhos também de Balaão, que não conseguia ver o anjo porque ele estava em pecado, e quem está em pecado não consegue ter visão espiritual da coisa, mas Deus tocou na sua sensibilidade espiritual e ele viu o anjo, que disse: você espancou por mais de 3 vezes a jumenta, se você tivesse, se não fosse ela, eu teria lhe matado. Então a gente vê aí que esse ser, eles também têm uma conotação de mensagem, não só de palavra, mas mensagem de espada. Eles podem matar, assim como este que acabamos de ler matou 70.000 pessoas na nação judaica. Todos esses seres são muito poderosos, todavia alguns são mais fortes, tanto nas suas ações como fisicamente. Existe anjo mais forte, mais robusto fisicamente falando, e existe anjo também, tanto na sua robustez física como na sua força espiritual. É o que nos deixa claro Apocalipse 5:2. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Bom, aqui nós vimos o seguinte: um anjo forte. Quando João teve essa visão lá do Apocalipse, o qual ele escreveu, o livro das revelações, ele fala que o anjo era forte. Por que chamou a atenção de João? Porque ele presenciou que o anjo era diferente dos outros. Era mais corpulento, mais alto, mais forte e mais poderoso. Então aí a gente observa que há essa classificação não só no poder, mas também na estatura e no corpo físico de cada ser celestial. A classe de anjos, querubins, biblicamente, tem conotação de guardiões, protetores, com funções mais elevadas como protetores e cobridores. Satanás, antes de ser Satanás, ele era um querubim protetor, cobridor, segundo o texto de Isaías, segundo o texto de Ezequiel. Êxodo 25, 17 e 22. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei.
E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio de 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. No outro estudo que nós fizemos, que ninguém ficaria no céu, ou moraria no céu permanentemente, nós falamos que era impossível, a impossibilidade do ser humano habitar na esfera de Deus, porque Deus é 3 vezes santo e nós não podemos habitar na sua esfera. Contudo, todavia, aqui mostra-nos o texto que os anjos, os querubins e os serafins, que tem uma conotação parecida, muito embora os serafins e os querubins são anjos de louvores, mas indicados para os louvores, nós vimos aqui que a questão do texto aí denota um sentido de que estes seres ficavam voltados um para o outro. Por que não voltados para o trono de Deus? E mais embaixo nós vamos ver que é o seguinte: 6 asas os querubins possuíam, com 2 cobriam os pés, porque até o pé deles não podem ficar exposto, porque estão nus, os pés estão descobertos e não podem habitar desprotegidos na presença do Todo-Poderoso, assim como ele fez com Moisés e disse: tira a sandália dos teus pés, porque na terra em que você está é terra santa. 2 asas os querubins cobrem os pés, com mais 2 cobrem os seus rostos, porque não podem ficar de rosto visível diante da formosura, do resplendor e da santidade de Deus. E com mais 2 eles voam. Então vocês entenderam a grandiosidade do poder de Deus. Serafins, no hebraico, abrasadores, seres de fogo. Essa classe de seres angelicais, que são os serafins, tem como função a adoração, o louvor e a adoração ao Altíssimo. Comumente aceito como a primeira posição na hierarquia celestial, até porque estão diretamente presentes diante do Altíssimo e diante do trono de Deus. Isaías 6, 2 a 6. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Isaías, por ser um homem como eu e você, um homem pecador, mesmo sendo um profeta de Deus, ele diz: pronto, eu tive essa visão no meio dos serafins, desta visão maravilhosa, celestial, vou morrer, estou acabado, estou perdido. Então você vê a grandiosidade desses seres em habitar na esfera do trono do Todo-Poderoso, mas mesmo assim não podem fitar o rosto de Deus, porque Deus é 3 vezes santo. Na ordem hierárquica angelical, primeiro lugar os serafins, em segundo lugar os querubins. Todavia, tanto os serafins quanto os querubins estão interligados com o louvor e com a adoração. Contudo, só os serafins assistem diretamente diante da sala do trono. Só eles possuem 6 asas. Nenhuma outra classificação, se tratando de anjo, tem uma conotação semelhante à dos serafins, que só eles possuem 6 asas. Nem os querubins podiam ver a Deus. Isaías 6, 2. Você já leu, mas só o 6 e o 2.
Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Entenderam? Os serafins são diferentes na classificação destes seres celestiais, são os mais poderosos e os mais santos na matéria com a qual foram feitas. E anjo peca? Anjo come? Anjo dorme? Bom, nós vamos entender isso agora. A corrupção dos anjos se corromperam. Gênesis 6, 1, 2. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Em seguida, na sequência, a Epístola de Judas 1, 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Esses seres que eu acabei de dizer que Jacó encontrou com muitos deles andando. Jacó estava voltando para a casa da sua família com os seus filhos e a sua esposa, e no meio do caminho ele encontrou esta levada de anjos. Talvez 100, 200, 300, 500, era um exército muito grande. E eles iam caminhando de estrada fora, e Jacó, conhecendo, porque Jacó já tinha se encontrado com um, que houve aquela luta entre o anjo e Jacó, porque Jacó queria ser abençoado, e o anjo não queria abençoar, mas ele insistiu, até que o anjo o abençoou e tirou o nome dele de Jacó, que quer dizer enganador, usurpador, e mudou para Israel, o pai da nação judaica. Jacó já conhecia o aspecto dele e disse: estes que ali vão no caminho é o exército do Deus Altíssimo. Estes seres que não possuem asas, como eu falei agora há pouco, não têm asas, mas têm o mesmo comportamento físico, a mesma estrutura que os seres humanos. Muitos deles coabitaram com mulheres aqui na terra, mesmo sendo filhos de Deus, e essas mulheres tiveram filhos, os quais se tornaram homens gigantes, poderosos e valentes guerreiros aqui na terra. É o que o texto diz, que estes seres aqui, vendo as filhas dos homens que eram belas, escolheram para si as que eles quiseram, e por isso que a terra gerou muitos homens gigantes de estatura. E Judas diz em Judas 1,6, acabou de ler Patrícia: há anjos que deixaram o seu estado original, deixaram de ser anjos, comportamento de ser celestial, para ter o comportamento de um homem comum, como eu e você, como nós. Deus os prendeu e os algemou em algemas eternas para o juízo, para aquele dia, o grande dia final, para que eles sejam punidos pelo que fizeram. Eles podem tomar muitas formas, como semelhança de homem, assim como eu acabei de dizer, coabitaram sexualmente com as mulheres e as mulheres tiveram filhos. Podem se assemelhar ou se tornar como homem, ter aparência humana e até se relacionar fisicamente com mulheres. Gênesis 18, 1 a 8. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze como disseste. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles.
E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e assim comeram. Anjo come, acabamos de ler, comeram. Anjo dorme, dormiram na casa de Abraão. Os anjos, eles podem ter esse comportamento? Podem ter esse comportamento porque eles têm o poder consigo. Deus lhes deu esse poder. Eles podem se transformar como eles acharem que deve. Tomar a forma de ser humano, de ser labareda de fogo, de ter brilho. Eles podem se transformar em anjo comum, anjos poderosos. Eles podem ser da forma que eles quiserem. Assim como o texto da Bíblia diz que Satanás muitas vezes se transforma até em anjo de luz. Satanás também tem esse poder porque ele não perdeu. Deus não tirou dele esse poder. Ele se transforma no que ele quer. No moço bonzinho, entendeu? Numa pessoa bela. Ele pode fazer como ele bem quer e entender, porque a ele foi lhe dado esse poder e Deus não os tirou dele. Então os anjos, nós observamos aqui que eles podem ter essa aparência e podem ter o mesmo corpo, se transfigurar, materializar num corpo humano e ter o corpo do homem com todos os membros que o corpo de um homem tem, e até coabitar com mulheres. E esses que fizeram isso, tomando essa forma de homem e coabitando, tendo relações sexuais com mulheres, Deus os prendeu. Por isso, eles não se iram ao diabo, eles estão presos para serem julgados pela desobediência. E segundo a Pedro 2:4, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Bom, aí, na reta final da nossa apresentação, chegamos ao fim desse estudo mostrando a qualificação, o poder, a origem desses seres celestiais que Deus os criou. Seres perfeitos, poderosos e imortais, que podem tomar a forma que eles assim desejarem. Uns habitam com o Senhor, que são os serafins, os querubins de uma forma geral, os anjos na esfera celestial e terrena, outros que habitam aqui na terra, que estão andando por aí, você nem sabe que às vezes é um anjo. Eles estão em todos os lugares, tomam a forma que eles querem, porque Deus assim os fez, seres perfeitos e imortais. Embora muitos tomaram um destino diferenciado, porque Deus deu a eles, assim como nos deu livre arbítrio. Eles podem querer, eles podem fazer o que eles bem quiserem entender. Deus não os manipulou nem os robotizou. Eles podem fazer o que eles desejarem. E uns tomaram esse caminho tortuoso do erro e do pecado, coabitando com mulheres, e se deram mal e estão presos. Os anjos que foram destruir Sodoma e Gomorra foram 2, passaram na casa, aliás, foram 3, e estiveram com Abraão. A Bíblia diz que 2 simbolizavam a própria vontade de Deus, e um era Jesus, em forma de anjo. Comeram na casa de Abraão, dormiram na casa de Abraão, e ao amanhecer pela madrugada, partiram rumo a Sodoma e Gomorra, onde eles destruíram aquelas 2 cidades com fogo e enxofre, a mando do Todo-Poderoso, pelo pecado da cidade que tinha chegado à presença de Deus pela sua desobediência. Então chegamos na reta final. Eu quero apresentar aqui a vocês este livro, Uma Breve História do Cristianismo, muito bom. Uma Breve História do Cristianismo, de Geoffrey Blaine. Muito bom esse livro. Se você puder adquirir, Uma Breve História do Cristianismo, adquira e você vai gostar. Então que Deus nos abençoe, e estaremos aqui na próxima quarta-feira trazendo outro estudo, outra apresentação para vocês. Não se esqueçam de ativar o sininho
e de se inscrever no nosso canal. Nós precisamos que você faça isso. Obrigado.